Olá, seja muito bem-vindo ao nosso protocolo Mãe. Na aula de hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é o perdão. E até aqui o seu coração já foi trabalhado, você já olhou para a sua história por vários ângulos e hoje nós chegamos a esse assunto. Então, para falar sobre o perdão, essa palavra que às vezes assusta, muitas pessoas pensam que mas como eu vou perdoar o que ela me fez passar? Como eu vou perdoar as palavras duras que eu ouvi? Ou a falta de apoio? Então hoje eu quero te convidar a olhar para o perdão não como um favor que você faz para sua mãe, mas como um presente que você dá a si mesmo. Para começar a curar essa área, nós precisamos entender o que o perdão não é. Perdoar não significa dizer o que a sua mãe fez foi certo. Não significa fingir que não doeu. E nem significa que você é obrigado a ter uma convivência íntima com ela se a relação de vocês for muito difícil ou é uma relação tóxica. Você não é obrigado a ter essa convivência. Mas perdoar significa simplesmente parar de esperar que o passado tenha sido diferente. A mágoa, ela te prende o passado, mas o perdão, ele te libera, te deixa livre para viver o presente. E a Bíblia, ela nos ensina que todos nós somos falhos e precisamos de misericórdia. E a sua mãe também é filha de Deus, e ela também carrega uma história que só ela conhece por inteiro. Talvez a sua mãe tenha errado por ignorância, por falta de estrutura emocional ou por pura dor. Pessoas feridas ferem os outros e a sua mãe não tinha como te dar uma água limpa e cristalina se a fonte dela estava suja pelas dores que ela mesma viveu na infância. Se a própria infância dela foi difícil. E quando você perdoa sua mãe, você diz para a vida: olha, eu entrego a história da minha mãe. Eu libero ela. Eu não sou mais o juiz da minha mãe. Eu escolho liberar a minha mãe dos meus julgamentos para que eu possa caminhar em paz. E aí, nesse momento, você sente uma paz inexplicável. Você deixa de ser o filho acusador e passa a ser o filho que foi curado. A vida, ela começa a te responder de acordo com a sua nova consciência. Essa consciência que liberou, que soltou, que deixou de ser o juiz. Não significa que você concorda com tudo o que aconteceu, mas que você deixa de ficar cobrando uma mudança que não tem como. O que aconteceu, aconteceu. Mas você pode ter uma vida muito melhor a partir de agora. E nesse momento, se possível, eu quero que você respire fundo, coloque a mão no seu coração e imagine a sua mãe diante de você. Veja as marcas do tempo no rosto dela. Veja a humanidade dela. E no seu coração, diga com toda a sinceridade que você conseguir reunir hoje: mãe, por muito tempo eu guardei mágoa dos seus erros. Por muito tempo eu esperei que você me pedisse desculpas ou mudasse. Mas hoje eu escolho te perdoar. Eu te perdoo pelas palavras que você me disse, pelo afeto que você não me deu e por todas as vezes que você falhou comigo. Eu te libero, mãe, e eu me libero também. Dê um grande sorriso e sinta o peso dessa mágoa saindo do seu peito. Deixe ir embora a raiva, a tristeza e a frustração. Você não precisa mais carregar esse fardo. E também, para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero deixar um exercício prático para você. Pegue um pedaço de papel e escreva nele: eu perdoo a minha mãe por 3 pontinhos.
e liste as coisas específicas que ainda machucavam você. Escreva tudo que você sentiu, e depois que você escrever, que você colocar ali nesse papel tudo aquilo que te machucava, você vai rasgar esse papel ou vai queimar, e esse ato é de liberação. Lembre-se, não precisa mostrar para ninguém, não é para guardar esse exercício, você simplesmente precisa liberar. E o ato de rasgar, você está olhando aquilo indo embora. Se for queimar, cuidado ao fazer isso, ok? Se você mora em apartamento, se você não tem um espaço grande, se você tem criança dentro de casa, não faça isso, né? Vai lá, rasga o papel, joga no lixo, não precisa deixar para ninguém ler o que você escreveu, tá bom? E enquanto você faz isso, em rasgar o papel, diga em voz alta: está feito. O passado não tem mais poder sobre mim. Eu escolho a paz a partir de hoje. Tá bom? Olha que lindo, que maravilhoso. É claro que a liberação de perdão é sempre uma jornada maravilhosa quando você consegue chegar lá. Porque enquanto você está no processo de liberar perdão, às vezes o seu corpo ele vai se sentir um mal-estar. Eu lembro que tinha uma paciente minha que a gente estava trabalhando nessa questão do perdão. Uma vez ela comprou um caderno de exercícios que eu tinha feito, que era o caderno da gratidão e do perdão. E lá tinha um exercício que era de liberação. E ela me dizia: Josiane, eu faço aquele exercício, mas eu sinto um enjoo, eu passo mal. Eu expliquei para ela. É normal, essa sensação ruim, ela estava dentro de você, agora você está liberando. Então, quando você movimenta esse exercício, quando você faz isso, você trabalha a sua questão interior, às vezes você vai sentir um enjoo, um mal-estar, uma tontura, mas não faça nada forçado, porque o perdão, ele tem que ser natural, tá, gente? O perdão, ele não pode ser forçado. A gente vai movimentar algo dentro de nós até chegar a essa plenitude do perdão, da aceitação. Mas o seu corpo físico, ele não vai querer, porque também é biológico. Então, o teu corpo ele vai ter reações, você vai sentir mal-estar, enjoo, você vai sentir que aquilo que você está falando é mentira. O teu corpo vai falar: não, não solta, fica aqui, fica com essa mágoa, fica, porque eu já estou acostumado. Aí você tem que falar: não, eu quero liberar, eu quero soltar. E aí você vai fazendo isso dia após dia até você sentir que você está mais leve, mais tranquilo. Mas você tem que respeitar o seu corpo também. Se for uma sensação muito forte, você para aquele exercício, dá uma pausa de 7, 8 dias, depois você volta novamente. Por quê? Porque perdão não é só consciência, é algo biológico também. O teu corpo ele precisa aceitar que você está soltando esse peso de você. E às vezes algumas pessoas demoram mais do que as outras. Então, respeite o seu momento.